Bom, pessoal, novamente bom dia, agora começando a gravar, né? Então, a aula de hoje, a gente vai tratar de coisas bastante interessantes, né? Por um lado, a gente vai ver por que que uma pessoa paga um determinado valor por um produto, depois, dado o preço do produto, quantas unidades ele demanda, depois a gente vai juntar isso para todos os consumidores e todos os produtores e analisar o que a gente chama de excedente do consumidor e do produtor, que é um elemento muito importante para a análise que a gente chama de análise de políticas públicas. Tá? Análise de políticas públicas, eu não estou me referindo a, sei lá, escolarização, saúde, coisas desse tipo, de uma maneira geral. Eu estou falando políticas públicas com um recorte bem específico, que é o modo de analisar políticas públicas que um economista faz. Tá? Esse ferramental ele nasce para analisar mercados, mas hoje em dia os economistas analisam todas essas coisas sociais, ou seja, políticas públicas de modo geral, utilizando ferramentais muito similares a algumas coisas que a gente vai ver. Tá? Além disso, outra coisa que a gente vai ver na aula de hoje é como alterações relacionadas ao mercado, como colocar impostos, fazer tabelamentos, restringir ou limitar preços, como isso afeta o bem-estar dos produtores, dos consumidores e a sociedade como um todo, gerando o famoso peso morto. Tá? Então, tudo isso acho que vocês já ouviram falar em algum momento, introdução à economia, mas é o que a gente vai ver hoje. Tudo bem? Então, começamos a aula de hoje sobre excedente. Tá? Então, o que é excedente? A gente vai começar a olhar o excedente pelo excedente do consumidor, que é mais fácil de compreender. Então, excedente do consumidor. Bom, uma forma de medir o excedente associado ao consumo de um bem, né, a utilidade, o nome excedente vem de utilidade excedente, né, daquilo de utilidade que a pessoa ganha a mais, associado ao consumo de um bem. A maneira mais simples de medir esse excedente de utilidade, ou seja, essa utilidade a mais, é pegar o quanto a pessoa pagaria por um bem, que a gente chama do conceito de preço de reserva. Então, preço de reserva é o máximo que o consumidor pagaria por cada unidade do bem. Então, uma maneira de medir o excedente é ver o preço de reserva desse indivíduo, né, quanto aquele consumidor pagaria por um bem e quanto ele, de fato ele pagou. A diferença entre essas duas a gente pode chamar de excedente. Talvez, dessa maneira que eu estou falando, seja abstrata, mas esse conceito de preço de reserva é muito importante, inclusive para a economia do trabalho. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de economia do trabalho em breve, mas para já eu vou fazer do ponto de vista do consumidor. Então, vamos olhar para ilustrar isso a demanda do consumidor. Como eu construo a demanda do consumidor? Não estou pensando na demanda marshalliana como a gente calculou, mas eu vou partir de conceitos bem básicos para construir a demanda do consumidor. Então, digamos que eu tenha aqui no meu eixo X o número de unidades, eu vou chamar só de unidades, bom, não vou nem colocar nada escrito aqui, e no meu eixo Y os preços. Então, digamos que eu estou com bens discretos, que a gente chama, em que as unidades são bem claras, consumidas. E para ilustrar um bem discreto, eu vou utilizar, por exemplo, camisa. Sabe camisa, essa camisa de botão que vocês usam? A camisa de botão que vocês poderiam, por exemplo, usar para ocasiões sociais. Mas vamos então ilustrar com um caso hipotético de um aluno de graduação que não tem nenhuma camisa. Então, um aluno de graduação não tem nenhuma camisa no seu armário, só tem camisetas e camisas de time, né, camisetas regatas, coisas desse tipo.
E aí, o que acontece? Chega aquele período que ele vai começar a estagiar e o aluno de graduação pensa, caramba, ter uma camisa é importante. Por quê? Porque com essa camisa eu posso ir para eventos, né? Casamento, festas, batizado, coisas desse tipo. Mas também eu posso buscar um emprego, né? Eu posso buscar um estágio. Eu preciso bastante de uma camisa. Essa grande necessidade de uma camisa se reflete num preço de reserva que a gente chama um preço de reserva mais alto. Então, pensando hipoteticamente, essa camisa, exatamente pelas possibilidades que ela gera, ela poderia, digamos assim, um indivíduo poderia pagar R$ 250 numa boa por essa camisa e compraria. Então, o preço de reserva da primeira camisa consumida está lá definido, eu vou chamar de R1, que é o preço de reserva 1, e reparem que eu vou fazer um degrau, né? Eu estou fazendo um degrau por quê? Porque esse é o preço de uma unidade, porque eu estou lidando com unidades discretas. Então, o preço de reserva da unidade 1 custa R$ 250. Por quê? Porque essa camisa é muito útil para aquele aluno. Agora, a primeira unidade da camisa pode ser pagar até 250, beleza, sem nenhum problema, tal. Mas ter uma camisa só tem uma série de inconvenientes, né? Primeiro, digamos que você passou no estágio. Então, se você passou no estágio, você vai com a camisa igual todos os dias. E eu não vou nem dizer só do fato dela ser igual, né? Aquela camisa branca ou azul repetida todos os dias, que você vai ser o cara da camisa branca ou o cara da camisa azul. Mas também vai ter um problema de higiene, né? Porque você começar a usar 5 dias seguidos a camisa vai ser um pouco complicado. Então, digamos assim, se você compra uma segunda camisa, essa segunda camisa vai ser bastante útil até do ponto de vista social para você, né? Você vai feder menos. Então, você pode usar a camisa um dia, lava ela, usa outra no outro dia. Inclusive, você pode até variar a cor, branco e azul, e fica repetindo, né? Você passa a ser o cara que tem pelo menos um mínimo de variedade. Mas, sem dúvida alguma, a disposição a pagar do indivíduo por essa segunda unidade é menor do que a R1. Concorda comigo? Porque a primeira possibilitou ele conseguir o trabalho, possibilitou ele ir em eventos sociais. Então, o R2, o preço de reserva da segunda unidade, é menor. E, novamente, eu faço um degrau. A segunda unidade, digamos que agora é R$ 200, né? Então, ele consome essa segunda unidade se o preço dela for abaixo ou igual a R$ 200. Mas, mesmo assim, o vídeo não está aparecendo? Pessoal, só um pequeno que eu estava falando que, bom, você tem duas camisas, você pode ir alternando uma para outra, né? Você alterna uma e outra, mas mesmo assim você tem um problema, digamos assim, uma terceira camisa seria conveniente. Por quê? Porque ela permite que você tenha uma terceira cor, por exemplo, não é só camisa branca e azul, ou evita que você tenha que lavar todo dia a camisa do dia seguinte, né? Então, vamos jogar isso aqui para R3. E aí a gente já vai para o nível de R$ 150. A terceira camisa custa, como preço de reserva, R$ 150. Bom, a quarta só vai introduzir variedade. A quinta só vai introduzir uma cor diferente. E o fato é que você não compraria nenhuma unidade, nenhuma sexta unidade, independentemente de preço. Por quê? Porque só tem 5 dias na semana e eu não quero saber de ter camisa à toa no meu armário. Tá? Então, usando esse exemplo hipotético, vocês entenderam o que eu construí aqui de demanda de um consumidor, né, de um consumidor individual? Né? Esse gráfico ele é decrescente, né? Por quê? Porque reflete a predisposição a pagar menos por unidades adicionais, que indica o quê? Indica a utilidade marginal decrescente daquele bem. Ter uma camisa tem muita utilidade, você paga mais. A segunda você paga menos, porque a segunda tem menos utilidade, a terceira e assim por diante. Lembram disso da teoria do consumidor? Segunda coisa que ele demonstra também que o indivíduo tem um ponto de trabalho, né? Uma vez que você enxerga os preços do mercado, e a partir daí você escolhe quantas unidades você vai consumir. Não sei se vocês concordam comigo, mas isso é bem claro assim que eu colocar um preço que eu vou definir aqui em breve. Tá?
E a terceira coisa que eu queria que vocês reparassem é o seguinte: por que isso aqui é um degrau? Por que isso tem degraus? Em geral, a demanda a gente vê como uma reta contínua e não descontínua em degraus. Se vocês olharem, né, para isso aqui com um único consumidor, de fato vocês vão ver degraus. Mas à medida que você vai somando infinitos consumidores para o mercado de camisas no Brasil, esses degraus vão ser muito pequenininhos porque porque a escala vai ser muito grande no mercado. O que é uma camisa a mais ou uma camisa a menos no mercado de 1 milhão de camisas ano no Brasil? Muito mais que 1 milhão, muito mais que isso, né? Mas 5, 10 milhões de camisas ano no Brasil. Né? Uma camisa a mais, uma camisa a menos é uma mudança marginal, muito pequena. Então, quando a gente está olhando para o mercado como um todo, esse degrau não existe, vira uma linha. Agora vamos pensar num nível de preços qualquer. Né? Eu disse que isso aqui era 250, 200, 150. Digamos que o preço está um pouco abaixo desse R3. Tá? Esse é o P estrela, que foi o preço de mercado definido pela interação entre ofertantes e demandantes. Tá? Depois que eu fiz a interação entre ofertantes e demandantes, peguei o preço de mercado, e aí aquele estagiário hipotético, aluno hipotético, ele vai olhar o preço de mercado e fala, bom, a esse preço P estrela, eu vou comprar tudo que esteja acima do meu preço de reserva. Essa primeira unidade aqui, que está entre 0 e 1, ela está acima do preço de reserva? Sim. Esse preço de reserva, vou até colocar aqui. E aqui é o preço P, né? Esse preço de reserva está acima. Significa que abaixo desse preço eu compro. Como o P estrela está abaixo, eu compro. Agora, o que é excedente nesse caso? O excedente da primeira unidade, a primeira camisa nesse caso, seria o quê? O excedente não é a diferença entre o o preço pago e o preço de reserva? Então, é simplesmente R1, que é o preço de reserva, menos o preço efetivamente praticado, P. Pensando do ponto de vista de um gráfico, seria essa área abaixo de R1 e acima de P. Essa área em vermelho, abaixo de R1 e acima de P. Perceberam? Então, se o preço é 120 e o preço de reserva era 250, eu tenho 130 de excedente nessa primeira unidade. Seria o seguinte: quanto de satisfação traria a primeira camisa? O preço de reserva, R$ 250. Quanto eu consegui comprar no mercado? 120. Então, eu tenho esse 130 de excedente do consumidor. Pessoal, vocês entenderam o conceito de excedente? Então, isso é o excedente obtido da primeira unidade do indivíduo. Qual o excedente da segunda unidade? O excedente da segunda unidade é R2 menos P. A diferença de R2 para P, que eu também vou achurar em vermelho. Se R2 é 200 e P é 120, a diferença que tem aqui é de 80. E qual o excedente da terceira unidade? Será R3 menos P. Esse achurado aqui também. Se era 150 menos 120, é só 30. Então dá para ver que o excedente cai, né? O quanto o indivíduo obtém de excedente cai, até o ponto de comercialização. Quantas unidades esse indivíduo vai consumir? 3. Por quê? Porque a quarta unidade tem um preço de reserva inferior ao preço de mercado. Tudo bem até aqui? Agora, hipoteticamente, se eu for analisar o excedente do consumidor para todos os N níveis discretos, eu sei que o excedente do consumidor será então o quê? Será R1 mais R2 mais até Rn, até o enésimo preço de reserva, porque aqui eu estou olhando só, no caso, que ele só está indo até o 3, né? Mas ele pode ter N preços de reserva, porque eu estou analisando um mercado muito mais complexo, menos
né? Basta pensar, se a soma disso aqui é R1, 2, 3 até N, eu vou ter P mais P mais P mais P, tudo com sinal trocado. Então vai ser R1 mais R2 até Rn menos N vezes P. Porque eu vou ter N Pzinhos aqui, menos P, menos P, menos P, N vezes. Então eu posso simplificar a conta dessa maneira. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de excedente do consumidor para níveis discretos. Tá? O que são níveis discretos? Níveis discretos são níveis de variação 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Isso aqui, pessoal, corresponde, essa conta que eu estou fazendo para 3 níveis, R1, R2, R3, corresponde a essa área em vermelho. Concorda comigo? Então, o excedente do consumidor corresponde à área entre o gráfico da demanda e o preço de equilíbrio. Tudo bem? Então, esse cálculo aqui corresponde a essa área achurada em vermelho. Bom, vocês não devem estar acostumados a trabalhar com níveis discretos por achurá. Concordam comigo? Vocês aprenderam uma coisa muito mais, como é que se fala? Sofisticada para calcular áreas. O que vocês aprenderam para calcular áreas em matemática 1 e 2? Exatamente, integral. Quando eu não estou trabalhando com simplesmente diferenças de nível, né, discreto, quando eu estou trabalhando com a área embaixo de uma função, a gente trabalha com integral. E aí, pessoal, se vocês tinham medo de integral, vocês vão perder o medo de integral, porque vai ficar muito mais divertida em microeconomia. Tá? Então, a gente pode passar agora do excedente do consumidor individual. Lembre-se, eu tenho vários níveis discretos aqui. Se eu tenho muitos indivíduos, isso vira uma função. Por quê? Porque o desnível de 1 a 5 unidades, ele acaba sendo visível. Agora, quando eu tenho a diferença de uma unidade de uma camisa para o mercado de 10 milhões, eu não consigo nem observar esses degraus, viram uma função. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de excedente dos consumidores, no plural. Excedente dos consumidores. Que é o quê? Um gráfico muito similar àquele. Preço, quantidade. Tá? Eu tenho um gráfico de oferta. E eu tenho um gráfico de demanda. Esse gráfico de oferta e demanda define um preço de equilíbrio, que é definido por esse encontro da oferta e demanda, que vai definir uma quantidade estrela e um P estrela, preço de equilíbrio. E aí eu pergunto para vocês, onde está a área de excedente do consumidor nesse gráfico? Respondam no chat aqui, por favor. Que vai até P. Então, essa área entre a curva da demanda e o preço efetivamente aplicado é o que a gente chama de excedente dos consumidores. Por que a gente está falando dos consumidores no plural? Porque aqui eu estava vendo a demanda de um consumidor individual. E aqui eu estou vendo todos os consumidores agregados em conjunto. Então, se isso aqui era uma medida de bem-estar do consumidor, quanto ele estava obtendo de benefício a mais do que o preço pago, né? Voltando àquele exemplo, o excedente dessa primeira camisa era de 130, depois de 80 e depois de 30. Não é isso? Então eu posso somar 130 mais 80, 210, mais 30, era isso mesmo? 240. Então, o excedente do consumidor na compra de 3 camisas foi de R$240. Eu estou dizendo que a diferença entre o que ele pagou para o que ele teve de utilidade em termos monetários é de 240. Uma pergunta fica clara, uma pergunta que não ficou clara antes, porque eu acabei pulando esse ponto.
E se o preço de reserva fosse exatamente igual ao preço praticado pelo mercado? Esse indivíduo teria excedente? Conceitualmente não, né? Porque se R1 menos P e R1 e P são iguais, o excedente é igual a zero. E a bem da verdade, pessoal, é que se vocês medem a propensão a pagar a propensão a pagar de vocês de uma lata de Coca-Cola, digamos, que custa R$ 5, e o preço de reserva de vocês é de R$ 5, vocês estão no limite da indiferença, vocês vão consumir uma Coca-Cola trocando R$ 5 por uma coisa que vocês consideram que vale R$ 5. Então, nessa compra, vocês não têm excedente. Agora, digamos que você gosta muito de Coca-Cola, a Coca-Cola tem para vocês um preço de reserva de R$ 7 e o preço de mercado é apenas R$ 5. Você, além da satisfação de tomar a Coca-Cola, você também tem a satisfação de que o preço praticado é menor que o preço de reserva. Perceberam? Então você gera um excedente para o consumidor. É a mesma coisa que a gente está tentando medir agora, né? Só que para todos os consumidores ao mesmo tempo. Nesse caso, pessoal, eu preciso acrescentar um elemento que é esse preço. Está vendo esse ponto aqui em que está cruzando o eixo dos preços? Eu vou chamar isso aqui de Pmax, que é o preço máximo praticado, ou seja, o último preço de reserva, o preço de reserva mais alto. É o cara que mais gosta daquele bem que tem, ou que mais precisa dele, que tem o preço máximo de reserva, que é quando a demanda cruza o eixo dos preços. Tá? Com base nisso, eu consigo desenhar uma integral. Qual seria essa integral? Alguém chuta qual é a integral dessa área em vermelho? A tendência natural de alguém que olha um gráfico desse tipo é lembrar aquela regra básica. Tá? Eu vou fazer aqui um gráfico. Não sei se vocês estão vendo o grafite aí, é meio claro o grafite, né? Quando vocês têm um gráfico x, fx, né? Um gráfico assim, de uma função fx, vocês lembram que a integral entre a e b dessa função equivale a essa área aqui. Isso aqui equivale à integral de a até b de f de x dx. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas eu acho que vocês captaram a ideia, né? Estão me acompanhando, pessoal? A lógica do rascunho aqui, de que a integral é a área abaixo da curva, o natural seria pensar que seria fazer a integral entre zero e a quantidade de equilíbrio dessa função demanda. Então, seria a integral da quantidade demandada na quantidade entre zero e Q estrela. E depois a gente teria que subtrair esse pedaço aqui de baixo. Só que a gente tem um problema. O problema é aquele que está relacionado ao fato de que os gráficos em economia, em geral, são gráficos invertidos. Lembram disso? O gráfico invertido, no sentido de que o que era x é y e o que era y é x. Então, a bem da verdade é que o modo correto de fazer integral seria a integral da demanda, de fato, que é o que está associado aos consumidores, entre P e Pmax. E a área vai ser nesse sentido aqui, em vez de ser assim. A área vai ser para cá. Então, o excedente do consumidor, ele vai ser a integral, né, de preço de equilíbrio, vou botar de P estrela, né, até Pmax, da quantidade demandada dP. Então, reparem, a minha variável que eu estou integrando, dP, ela está no equivalente ao eixo y. Por isso que a área é para cá. Então, eu não devo pensar na área, desculpa, minha mão está tampando, eu não devo pensar na área assim, né, como eu penso para matemática 1 e matemática 2, mas eu devo pensar na área nesse sentido, porque eu estou com os eixos invertidos, tá? Mas o resto é um trabalho de integral simples, de preço até o preço máximo. Isso bate muito com a ideia que a gente estava vendo aqui, né? Se o meu objetivo é obter a área do preço de equilíbrio até o preço de reserva mais alto sobre esse gráfico, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a integral de P até Pmax da quantidade demandada em P, nos preços. Tudo bem? Então, a ideia é fazer isso aqui simplesmente por integrais, né? Calcular o excedente dos consumidores por integrais. Ainda que eu possa fazer também por áreas de polígonos, né? Se eu sei que isso aqui é realmente uma reta,
eu posso fazer pela área de um polígono. O excedente do consumidor seria a área de um triângulo, né? Supondo que isso aqui é um triângulo de altura Pmax menos P e base Q. Isso é outra coisa que vocês sabem calcular também. Seria uma maneira possível, tá? Mas, em geral, a gente vai olhar, pelo menos, formulando tudo como integral. Depois, pessoal, tudo certo até aqui? Então, excedente do produtor. Uma vez que eu apresentei para vocês o excedente dos consumidores, excedente dos produtores, né? Porque eu estou olhando para todos. Eu queria apresentar para vocês o excedente dos produtores. É uma estrutura bem similar. Eu tenho uma oferta qualquer, uma demanda D qualquer, preço e quantidade de equilíbrio. E, analogamente, o excedente do produtor será a diferença entre o preço em que o excedente, o preço em que o produtor vendeu aquele bem, menos o que a gente chama de preço mínimo, né? O equivalente ao preço de reserva seria o quanto o produtor aceitaria vender para cobrir apenas os seus custos mínimos de produção. Tá? Então, é uma maneira de medir o excedente do produtor, é a diferença entre o preço realmente praticado e o quanto ele aceitaria como mínimo para produzir aquele bem. Tá? Então, é muito similar ao excedente do consumidor, só que o excedente do produtor, deixa eu colocar só aqui uma seta indicando que isso aqui é o excedente do produtor. O excedente do produtor tem a forma de integral do preço mínimo até P estrela de quantidade ofertada dP. E eu consigo medir monetariamente. Tá? E o mais importante, pessoal, de tudo isso é o seguinte. Os excedentes do consumidor e excedentes do produtor são fundamentais para analisar o impacto de políticas públicas. Tá? Então, esses dois elementos, se eles são uma mensuração da, entre aspas, felicidade de consumidores e produtores, sempre que eu faço uma alteração em um mercado, eu estou fazendo uma alteração no bem-estar do consumidor e do produtor, e eu posso medir isso, verificar quem foi mais beneficiado ou mais impactado negativamente, né? Quem recebeu mais ônus e bônus com relação àquela alteração, e fazer uma análise fria com relação ao que ocorreu na economia. Tudo bem por aqui? Dúvida? Antes do exercício, eu tenho uma curiosidade. Lembra que eu falei para vocês que o preço de reserva tem uma coisa análoga, ou um conceito que é interessante para se utilizar também em economia do trabalho? Lembra que eu falei para vocês? Sabe qual é o elemento que a gente usa, similar ao preço de reserva, só que no mercado de trabalho? Eu queria que vocês pensassem o seguinte, né? No mercado de trabalho, todos nós, indivíduos, né, as pessoas físicas, né, os CPFs, né, são ofertantes. Todos nós somos potenciais ofertantes no mercado de trabalho. A gente está oferecendo o nosso trabalho no mercado. Só que, no sentido contrário, ou algo muito mais próximo desse aqui do excedente dos produtores, nós temos o que a gente chama de salário de reserva. O salário de reserva seria mais ou menos esse preço mínimo que eu aceitaria receber naquele mercado de trabalho. Então, se eu tenho um preço de reserva de 2.000 e o meu salário é de 4, eu estou tendo um excedente do produtor, porque eu sou ofertante no mercado de trabalho, de 2.000, que é a diferença entre o salário mínimo que eu aceitaria ganhar para fazer aquela função
né, subtraído do quanto eu ganho. Então, eu pego os 4.000, subtraio os 2, eu tenho um excedente de 2.000. Se eu não atinjo o preço mínimo, eu não me oferto no mercado de trabalho, né? Eu não estou presente no mercado de trabalho, eu estou fora do mercado de trabalho voluntariamente. Então, o conceito de salário de reserva é importante para analisar, em alguns casos, pessoas que não estão trabalhando. Essas pessoas não estão trabalhando não necessariamente porque elas não encontrem ocupações para aquilo, mas é porque elas não encontram ocupações que paguem o salário mínimo necessário para que elas saiam para trabalhar. Tá? A gente chama isso de salário de reserva. E, pessoal, pessoas têm salário de reserva distinta de acordo com características pessoais. Né? A escolaridade, por exemplo, aumenta o salário de reserva, experiência profissional e assim por diante. Então, saber quais são os determinantes do salário de reserva impactam muito quando uma pessoa ofertará ou não, estará ou não envolvida no mercado de trabalho especificamente.